Chegamos ao nosso capítulo 9 e hoje falaremos sobre backup e recuperação de dados. Quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e curta essa aula, ok? Qual a importância do backup regular? A importância do backup regular não pode ser subestimada no mundo digital atual. Com o aumento da dependência de dados digitais para operações pessoais e empresariais, a perda de informações cruciais podem ter consequências devastadoras. Os dados podem ser perdidos devido a uma variedade de razões, incluindo falhas de hardware, ataques de malware, erros humanos ou desastres naturais. Por isso, implementar uma estratégia de backup eficaz é vital para garantir a continuidade dos negócios e a proteção de informações valiosas. Proteção contra perdas acidentais. Um dos principais motivos para realizar backups regulares é a proteção contra perdas acidentais. Um simples erro humano, como excluir um arquivo importante ou subscrever um documento existente, pode resultar em perda de dados irreparável se não houver um backup disponível. Ter cópias regulares de arquivos críticos garante que as informações possam ser recuperadas rapidamente, diminuindo o tempo de inatividade e os danos associados. Mitigação de riscos de hardware. Dispositivos de armazenamento, como discos rígidos de SSDs, têm uma vida útil limitada e podem falhar sem aviso prévio. Uma falha de hardware pode resultar na perda total de todos os dados armazenados. Backups regulares, especialmente em dispositivos externos ou na nuvem, garantem que uma cópia das informações seja mantida em segurança, longe do risco de falha do dispositivo principal. Proteção contra ataques cibernéticos. Com o aumento de ameaças cibernéticas, como ransomware, é crucial ter o plano de backup em vigor. O ransomware criptografa arquivos no dispositivo da vítima, tornando-as inacessíveis. Se uma organização tiver backups regulares armazenados em locais seguros, ela poderá restaurar seus dados sem ceder às demandas dos atacantes. Isso não só protege os dados, mas também ajuda a manter a integridade e a reputação da empresa. Conformidade e regulamentação. Muitas empresas estão sujeitas a regulamentações que exigem a retenção e proteção de dados por períodos específicos. Ter um sistema de backup em vigor ajuda as organizações a cumprir essas exigências legais e a evitar penalidades. Além disso, a capacidade de recuperar dados de forma rápida e eficiente é um componente crucial de muitas auditorias e processos de conformidade. Tranquilidade. Por último, mas não menos importante, realizar backups regulares proporciona tranquilidade. Isso mesmo. Saber que os dados estão seguros e podem ser recuperados em caso de imprevistos permite que indivíduos e empresas se concentrem em suas operações diárias sem a constante preocupação com a perda de dados. Ferramentas de backup automáticas e manuais. Backup automático. As ferramentas de backup automático são projetadas para executar backups em intervalos programados, sem a necessidade de intervenção manual. Isso garante que os dados sejam copiados regularmente e consistentemente, reduzindo o risco de perda de dados devido ao esquecimento ou negligência. Ferramentas como Acronis, o Backblaze e soluções de nuvem como Google Drive e Dropbox oferecem funcionalidades de backup automático. Os usuários podem definir horários específicos ou escolher backups contínuos em tempo real. Essa abordagem é ideal para ambientes corporativos, onde grandes volumes de dados precisam ser protegidos. Backup manual. Por outro lado, os backups manuais exigem que os usuários iniciem o processo de cópia dos dados sempre que desejarem. Embora isso possa ser menos conveniente, muitos usuários ainda preferem essa abordagem por ter maior controle sobre o que está sendo salvo. Por exemplo, o usuário pode optar por fazer backup apenas de arquivos específicos ou de pastas que mudaram recentemente. Ferramentas como Windows Backup, Restore ou Time Machine para o Mac permitem que os usuários realizem backups manuais de maneira relativamente simples. No entanto, a desvantagem é que a responsabilidade recai sobre o usuário para garantir que os backups sejam realizados com frequência. Backup em nuvem versus backup local. Tanto as soluções de backup automático quanto as manuais podem ser realizadas localmente. Isso quer dizer em dispositivos físicos, como HDS externos, ou na nuvem. O backup local é geralmente mais rápido para restaurar dados, pois não depende de uma conexão com a internet. No entanto, ele pode ser vulnerável a falhas físicas, enquanto o backup na nuvem oferece acessibilidade de qualquer lugar, além de proteção contra desastres físicos. Idealmente,
Uma combinação de ambos os métodos, conhecida como backup em 3-2-1, é recomendada. 3 cópias de dados em 2 tipos de mídia, com uma cópia armazenada em um local remoto. Cifras de segurança e criptografia. Uma consideração importante ao utilizar ferramentas de backup é a segurança. A criptografia dos dados durante o backup é essencial, especialmente ao utilizar soluções em nuvem. Isso garante que, mesmo que os dados estejam interceptados, eles não possam ser acessados sem a chave de descriptografia correta. Muitas ferramentas de backup modernas oferecem opções de criptografia, proporcionando um nível adicional de segurança para os dados sensíveis. Recuperação de dados em caso de falha. Vamos começar com a identificação da falha, pois o primeiro passo na recuperação de dados é identificar o tipo de falha que ocorreu. Isso pode incluir falhas de hardware, corrupção de arquivos ou ataques de ransomware. Cada cenário pode exigir abordagens diferentes para a recuperação. Por exemplo, se um disco rígido falhar fisicamente, pode ser necessário consultar uma empresa especializada em recuperação de dados, enquanto arquivos corrompidos podem ser restaurados a partir de um backup anterior. Processos de recuperação. Uma vez identificado o problema, o próximo passo é iniciar o processo de recuperação. A maioria das ferramentas de backup oferece opções de recuperação que permitem restaurar dados para o estado anterior ao problema. Isso pode incluir a restauração completa do sistema ou a recuperação seletiva de arquivos específicos. O tempo necessário para a recuperação dependerá da quantidade de dados envolvidos e da solução de backup utilizada. Teste de recuperação. É importante não apenas ter um plano de backup, mas também testá-lo regularmente. A realização de testes de recuperação garante que os dados possam ser restaurados conforme esperado e que os processos sejam compreendidos por todos os envolvidos. Esses testes podem revelar falhas ou lacunas nos sistemas de backup que podem ser corrigidas antes que um problema real ocorra. Muitos especialistas recomendam a realização de testes de recuperação pelo menos uma vez por ano, ou após mudanças significativas na infraestrutura de TI. Documentação do processo. A documentação é uma parte crítica do planejamento de recuperação de dados. Isso inclui manter registros claros sobre o que foi o backup, onde os dados estão armazenados e os passos necessários para a recuperação. Ter essa documentação facilmente acessível garante que, em uma situação de crise, a equipe responsável pela recuperação possa agir rapidamente e com precisão. Aprendizado e melhoria contínua. Após uma recuperação bem-sucedida, é essencial analisar o que aconteceu e como o processo pode ser aprimorado. Identificar falhas ou ineficiências no processo de backup e recuperação permite que as organizações ajustem suas estratégias e se preparem melhor para futuros incidentes. Aprendizado contínuo e melhorias nos processos de backup e recuperação são fundamentais para garantir a segurança dos dados a longo prazo. O backup e a recuperação de dados são componentes muito importantes de uma estratégia de proteção de dados. A importância de realizar backups regulares, junto com a utilização de ferramentas adequadas, garante que as informações estejam seguras contra perdas acidentais, falhas de hardware e ataques cibernéticos. Além disso, um plano sólido de recuperação de dados assegura que, em caso de falhas, os usuários possam restaurar suas informações de maneira rápida e eficiente, diminuindo o impacto sobre as operações. Em um mundo cada vez mais dependente de dados digitais, investir em práticas robustas de backup e recuperação é mais do que uma necessidade, é uma prioridade estratégica. Encerramos o capítulo 9 por aqui. Eu espero que você tenha curtido essa aula e eu te vejo na próxima aula e última aula. Até lá!